Fala galera, tudo beleza? Vamos aí para mais uma aula. Essa daqui não é uma aula de química não, né? A gente vai falar de matemática. Antes de vocês falarem... Ah, Marcelão tá muito doido, mano. O que houve com o Marcelão? Cara, a parada é o seguinte. Eu identifiquei que tem muitos alunos que às vezes viram para mim e falam assim... Pô, Marcelo, tem uma determinada matéria. Cara, eu não sei o que acontece. Eu vou bem nas outras matérias que são mais teóricas. E aí quando chega, por exemplo, estequiometria, fazer As matérias de cálculo, né? Vamos direto ao ponto. Essas matérias de cálculo, o pessoal fala assim, pô, eu não sou bom em química e tal, não entendo nada. Aí, a gente que não começou a dar aula na semana passada, veio aí ao longo dessa história, essa caminhada aí de professor de química aí dessas internet e nos cursos presenciais também, a gente identificou que o problema estava na base de matemática. E aqui no YouTube a gente sabe que tem muitos professores de matemática, todos eles são excelentes, porém, como uma forma de agregar valor ao curso extensivo, eu resolvi trazer essa aula de notação científica para a química, onde nesse vídeo a gente vai falar tudo o que você precisa saber de notação científica para o curso de Química, tá bom? Então esse vídeo eu tô colocando aí na playlist do extensivo, nas playlists, aí, em várias playlists eu tô colocando esse vídeo aqui, e essa é uma aula complementar. Então se por acaso você tá vendo alguma aula minha em que eu coloquei na descrição do vídeo assim, ó, essa aula aqui é um complemento, caso você tenha dificuldade em matemática, é essa parada aí mesmo, tá? Então se você puder, deixa o seu like e não esquece que na descrição do vídeo eu sempre coloco várias... Cara, eu fico uns 20 minutos pensando na descrição do vídeo. Então, lê com muito carinho, que às vezes, pô, tá tudo lá. Às vezes você vai fazer uma pergunta, tá lá na descrição do vídeo. Show de bola, galera? Então, sem mais enrolações, vamos começar aqui falando o seguinte. Quais são os fundamentos básicos para a gente poder estudar a notação científica? Então, a pergunta, né, claro, que se segue é... Para que serve isso? Então a notação científica, ela tem como utilidade expressar de uma maneira mais fácil números que são muito grandes ou números muito pequenos. Então, por exemplo, aqui eu coloco um exemplo clássico que ao longo dos estudos em química, se você ainda não viu, vai chegar uma hora que você vai ver, que é a famosa constante de Avogadro. Essa constante, ela tem um valor. Que valor é esse? Esse é justamente esse aqui que está aparecendo no quadro. Então, o número é muito grande. Só que eu quero que você imagine a gente fazer cálculos com números assim, gigantes. Cara, não vai rolar, entendeu? Não é nada prático. Já imaginou aquele arme e fetui que você estudou lá na escola e tal? Mano, não dá para fazer arme e fetui com isso aqui, que é um número muito grande. Então a notação científica visa pegar um número gigante como esse, ou um número absurdamente pequeno, tipo 0,00000, entendeu? E você expressa de uma maneira mais fácil. E acredite, é uma ferramenta que ajuda muito, cara. Se você nunca estudou isso, vai ser assim, meu irmão, isso daí tá mais complicado. Acredite. Ajuda muito a notação científica. Então a notação científica, ela serve para isso, para você expressar de uma forma mais fácil números muito grandes ou números muito pequenos. É claro que tem situações que a gente pode, um número que daria para fazer o cálculo lá com ele, um número normal, né, daria para você fazer lá, mas às vezes você bota para notação científica mesmo, para facilitar o cálculo e, mano, vida que segue. Então vamos começar aqui falando o seguinte, ó. Na primeira etapa, eu tenho uma continha básica, que é 1 vezes 10. Quanto que é 1 vezes 10? 1 vezes 10 vai dar como resultado 10. Fácil, não tem muita dificuldade com relação a isso. Agora, quanto que é 10 vezes 10? 10 vezes 10 é 100. Então vamos colocar aqui como resposta o número 100. Quanto que é 10 vezes 10 vezes 10? Vem ser o quê? 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10 vem ser o quê? 1000. Eu posso pegar esses valores que eu dei como resposta e expressar utilizando potências, onde eu vou ter lá a base 10 e tal, um númerozinho multiplicando na frente, de uma maneira muito tranquila, muito fácil, que você que está em casa, por mais que eu tenha dificuldade de matemática, você vai entender onde eu estou querendo chegar. Então, 1 vezes 10, a gente sabe que é igual a 10.
Eu poderia pegar isso daqui e representar de uma outra forma, que é o quê? Que vai ficar redundante, eu sei que vai ficar redundante, mas você vai entender onde eu quero chegar, ó. Posso pegar isso daqui e representar como que, ó, o valor 10 eu posso representar como 1 multiplicando 10 elevado a 1. Então, 1 vezes 10 elevado a 1, eu vou ter o quê? Eu vou ter 10. É o que basicamente eu já tinha colocado aqui. Agora, olha o que vai acontecer. Quando eu tenho o número 100, como eu poderia representar isso daqui? Tá vendo que eu coloquei 10 vezes 10? Eu poderia colocar 10 vezes 10 é 10 ao quadrado, não é? Quanto que é 2 vezes 2? Vai dar 4. O que é 4? 4 é 2 elevado ao quadrado. Então eu poderia pegar esse número aqui, o número 100, e colocar como 10 elevado ao quadrado. Eu também posso fazer o quê? Eu posso colocar assim, ó. 1 multiplicando 10 elevado ao quadrado, tá? E o 1000? Tá vendo que eu tenho 10 vezes 10 vezes 10? Seguindo a linha de raciocínio aqui de cima, 10 vezes 10 vezes 10 é o quê? 10 elevado ao cubo. Analogia, 2 vezes 2 vezes 2 é o quê? 8. É a mesma coisa que 2 ao cubo, tá bom? Aqui vai ser também 10 ao cubo. Então, o que eu vou ter? 10 elevado ao cubo. Ou então, eu posso pegar esse valor aqui de 10 ao cubo e representar como 1 multiplicando 10 ao cubo, que vai dar 10 ao cubo, que é a mesma coisa que 1000, tá? Então, isso daqui é meio que um aquecimento só para você que está em casa, que fala que tem dificuldade de matemática, olhar isso daqui e falar: caraca, Marcelo, que parada doida, maluco. Você tem 2 zeros aqui, o expoente é 2. Tá percebendo isso, ó? 1, 2, 3 zeros, o expoente é 3. Pô, tem alguma relação entre isso? Ao longo da nossa aula você vai identificar essas coisas que eu estou mostrando aqui para você, tá? Mas uma coisa que a gente tem que pensar que é assim: tá, beleza, Marcelo, aqui você está fazendo um cálculo com 10 e tal, pá. Cara, e se eu tiver um número, tipo assim, número 4, tá? Número 4, a linha de raciocínio pode ser com 6, 7, 8, 9, enfim. O número 4, como é que eu posso representar dentro dessa linha de raciocínio? Já ouviu falar que qualquer número elevado a 0 é igual a 1? Já ouviu falar? Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse número 4 e eu vou representar de uma outra forma. É óbvio que você vai olhar para mim e vai falar assim: pô, Marcelo, mas número 4 é número 4. Não tem por que eu simplificar isso daqui. Porque, na verdade, o que eu vou fazer aqui vai enrolar mais ainda o negócio, mas é só para a gente poder entrar aí na linha de raciocínio dessa aula, que é: o número 4 eu posso representar como o quê? 4 vezes 10 elevado a 0. Tá vendo? Quanto que é 4 vezes 10 elevado a 0? Qualquer número elevado a 0 vai dar 1. 1 vezes 4 é igual a 4. Aí você que está em casa. Marcelo, eu posso colocar, por exemplo, 4 vezes 8 elevado a 0. 8 elevado a 0 é 1. 4 vezes 1 vai dar 4. Pode fazer? Pode. Por que eu não vou fazer isso? Porque, não sei se você já reparou, mas que o bagulho aqui gira em torno de quê? De uma base 10 e um expoente, tá? Então, só para vocês poderem entender qual é o esquema, esse número aqui gigante da constante de Avogadro, como que a gente trabalha dentro dessa linha de raciocínio que eu estou fazendo aqui? Dentro dessa linha de raciocínio, esse número gigante aqui, a gente representa como 6,02 vezes 10 elevado a 23. E aí eu queria que você observasse o seguinte, ó. Olha só que parada maneira, olha como é que facilita. Esse número gigantão virou justamente isso daqui. Agora vamos contar o número de zeros até chegar aqui nessa vírgula, né? Então a gente quer chegar nesse local aqui que eu tô colocando a seta. Então conta comigo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Até aqui tem 21 zeros. Mas se eu andar mais uma casa, vai dar 22 e mais uma 23. A minha vírgulazinha pararia aqui, tá vendo? 6,02 vezes 10 elevado a 23. Então isso daqui é meio que uma parte de fundamentos básicos, é meio que uma introdução ao tema para você ver e talvez nesse momento eu te provar que trabalhar com esse número é muito mais fácil do que ficar todas as horas que você vai fazer um exercício, ficar representando desse jeito aqui com um número gigantão, tá? Então o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai apagar o quadro, tá? Porque nós vamos para o segundo tópico que é como que eu pego um número, entre aspas, normal, como eu pego um número normal e passo para a notação científica. Então acompanha aí. Nesse tópico, nós vamos aprender como a gente pega um número normal e passa para a notação científica e de notação científica para o número normal, tá? Lembre-se que eu disse para você ler na descrição do vídeo, porque depois desse tópico eu vou pedir para você fazer alguns exercícios da lista para você ver se está entendendo a matéria, tá? Então vamos lá. A gente precisa inicialmente fazer uma formalização para poder explicar como é que funciona ali a representação da notação científica. Então nós temos o seguinte: quando a gente pega um número e coloca em notação científica, o que cada coisinha é chamado. Então nós temos que o número que vem na frente da base 10, então por exemplo aqui ó, esse 9,5 nós chamamos de mantissa, tá? Aí depois vem a base 10 e esse vem ser a ordem de grandeza. Ordem de grandeza é algo que vocês vão ver bastante aí no curso de física, aí com base no professor que vocês estudam, tá? Então eu não vou me aprofundar muito na ordem de grandeza. Então esse expoente aqui, ele é chamado de ordem de grandeza e eu vou estar falando muito ao longo da aula de expoente, tá bom? Então vamos lá. Agora que a gente já fez essa formalização, vocês já sabem o que é uma mantissa e o expoente, agora a gente vai começar a fazer o trabalho de pegar valores que são grandes ou pequenos e transformar em notação científica. Você que quer fazer uma prova de, sei lá, para medicina, engenharia, que vai ter prova discursiva, eu vou dar uma super dica para vocês, porque aqui tem uma parada da matemática. Deixa eu explicar, você vai entender o que eu estou querendo dizer. Preste atenção. Como que eu pego esse número e passo para a notação científica? Primeiro passo, você tem que ver a questão de onde está a vírgula. E aí eu pergunto para você que está em casa, esse número aqui, a vírgula está aonde? Quando você não estiver vendo nada, é porque a vírgula está escondida. E em que local? Está escondida aqui no final. Então esse número aqui tem uma vírgulazinha escondida, que essa vírgula não tem necessidade de se representar. Vamos dar um exemplo que é o seguinte: quantos reais você tem no bolso aí agora? Aí você fala assim, eu tenho 10 reais. Você não fala que tem 10 reais, 0,00 centavos. Você não fala isso, tá? Então é mais ou menos essa linha de raciocínio. Então essa vírgula nos 10 reais você não representa, mas você sabe que tem 10,00. Se você tem 00 depois, não tem necessidade você dizer que é 10,00. Você simplesmente fala 10 e é isso, tá? Aqui é a mesma coisa. Então eu coloquei a vírgula aqui. E qual é a ideia? A ideia é a gente caminhar com essa vírgula até chegar na mantissa. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou pegar a vírgula no giz amarelo, acompanha comigo. A vírgula está aqui. Eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5. Andei 5 casas para a esquerda e cheguei aqui antes do 6. Então o que eu vou fazer? Vou pegar e vou representar assim, 6,0 vezes 10. Então observe que eu estou seguindo aqui o padrãozinho. Agora olha só, quantas casas que eu andei com a vírgula para a esquerda?
Vamos lá. A gente andou 5 casas com a vírgula para a esquerda. Então, a quantidade de casinhas que eu andei é o meu expoente. Só que aqui tem um detalhe e anota essa dica no coração. Toda vez que você anda uma casa para a esquerda, você vai aumentar em uma unidade o expoente. E aí eu vou dar uma dica para você. Vogal com vogal. É de esquerda a de aumenta. Então, andou para a esquerda, aumenta. Esquerda, aumenta. Vogal com vogal. Então, ó, esse número aqui, eu andei 5 casas para a esquerda, então eu vou aumentar em 5 unidades expoente. 6,0 vezes 10 elevado a 5, tá? Então, você que está olhando não está entendendo, como assim vai aumentar? Galera, esse número aqui, quando ele estava ali, antes da explicação, o que ele era? Ele era 600 mil vezes 10 elevado a 0. 600 mil vezes 10 elevado a 0. Aí eu comecei esse processo de andar com a vírgula para a esquerda. Então, quando eu andei a primeira unidade, o que eu tinha? 60 mil vezes 10 a 1. Depois, 6 mil vezes 10 ao quadrado. E assim por diante, até chegar para 6,0 vezes 10 elevado a 5. O que a matemática nos diz? A matemática nos diz que a mantissa ela tem que compreender valores entre 1 e 10. Tá? Então, eu não poderia, de acordo com a matemática, colocar como resposta final uma mantissa, por exemplo, eu não poderia, tá? Eu não poderia virar e fazer assim, ó, 60 vezes 10 elevado a 4. 60 vezes 10 elevado a 4, eu falo para você que é a mesma coisa do que 6 vezes 10 elevado a quinta. É a mesma coisa, tá? Inclusive, só para poder falar mais uma vez de anda com a vírgula para a esquerda, aumenta uma unidade. Onde que a vírgula está aqui? A vírgula está aqui, ó, 60,0. Eu andei uma casa para a esquerda, virando 6,0, e eu aumento uma unidade no expoente, tá? Só que, como eu disse para vocês, tem uma questão para vocês tomarem cuidado, para vocês poderem não sair e falar, nunca pode ser a mantissa maior do que 10. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? O que eu vou fazer? Agora que você já sabe que a mantissa tem que estar entre 1 e 10, o que eu vou pedir para você que está em casa? Você pega esse segundo número e tenta passar para a notação científica. Dá um pause no vídeo e tenta resolver, tá? Eu vou começar a resolver agora. Então vamos lá. Vírgula está escondida aqui. O que eu vou fazer? Eu vou andar com a vírgula até chegar no valor da minha mantissa, sabendo que tem que estar entre 1 e 10, tá? Então presta atenção. Esse número aqui é 6.500.000 vezes 10 elevado a 0, tá? Então vamos lá. Vamos andar com a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou ter que andar até aqui, tá? Então andamos 6 casas. Então, olha como é que ficou. 6,5 vezes o 10. Andamos 6 casas, então o expoente é 6, tá bom? Marcelo, e se eu tivesse parado com a vírgula antes do 5? Então eu teria o quê? 65 vezes 10 elevado a, 1, 2, 3, 4, 5. 65 vezes 10 elevado à quinta. Eu também poderia, sei lá, sabe-se lá qual é a situação, eu poderia virar e falar que eu tenho 650 vezes 10 elevado a 4, tá? Aí, ó, andou com uma vírgula, andou uma casa para a esquerda, aumentou uma unidade. Ficou o quê? 65 vezes 10 à quinta. Andou mais uma casa para a esquerda, 6,5 vezes 10 elevado à sexta, tá? Então, essa é a primeira etapa. Agora, na segunda etapa, eu vou pegar um número muito pequeno e vou fazer o contrário. Então, vocês sabem
até esse momento da aula que para a esquerda eu aumento uma unidade. Então eu vou andando para a esquerda, aumento, ó, vogal com vogal. E para a direita? Para a direita, toda vez que você anda com a vírgula para a direita, você diminui. Olha lá, consoante com consoante. DD. Direita, diminui. Então se liga. Como que eu vou fazer para pegar esse número 0,006 e passar para a notação científica? Você sabe que a mantissa tem que estar entre 1 e 10. Então vamos lá. A gente vai pegar a vírgula que está aqui na nossa cara e vai andar para a direita, sendo que para a direita diminui. Lembre-se que esse número é esse número vezes 10 elevado a 0, porque todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, 1 vezes esse número é esse número. Então, esse vezes 10 elevado a 0 não tá, então a gente vai andar com a vírgula para a direita. Então, se liga, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eu tive que andar aqui para frente para quê? Para ficar 6,0, tá? Então, a partir dali é tudo zero, que eu não preciso representar. Então, 6,0 vezes 10 elevado a quanto? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas, direita diminui. Então, eu teria 6,0 vezes 10 na menos 6, tá? Toma cuidado para você não confundir com as informações anteriores. Se você for tirar print da tela ou alguma doideira assim, tá? Toma muito cuidado com isso. Que às vezes vocês tiram um print da tela e aí embola tudo. Toma cuidado. Então, se liga. 6,0 vezes 10 na menos 6 é a nossa resposta. Se por acaso você está passando por uma situação que você quer andar mais uma casa para a direita, ó, direita diminui. Então, o que que você teria, ó? Você teria 60, ó, andei mais uma casa para a direita, diminui. 60 vezes 10 elevado a menos 7. Eu estou diminuindo, ó, eu estou na escala negativa. Então, toma cuidado para você achar, tô menos 6, menos 5. Opa, de menos 6 para menos 5 eu estou aumentando. Inclusive, olha a brincadeira, ó. 60 não é... Ó, 60 elevado a menos 7, não. 60 vezes 10 na menos 7, tá? Corrigindo aí o erro. Então, 60 vezes 10 na menos 7. Aí presta muita atenção. 60 é 60,0. Se eu ando uma casa para a esquerda, aumenta lá. 6,0 vezes 10 na menos 6. Se eu quisesse, eu também poderia colocar assim, ó. Ou então, 0,6... Ó, andei uma casa para a esquerda, aumenta. 10 na menos 6, aumentando uma unidade, vai ser o quê? Vezes 10 na menos 5, tá? Então, essa brincadeira aqui, o que eu estou fazendo é como você pega um número muito pequeno e passa para a notação científica. Ó, consoante, consoante, vogal, vogal. Esquerda, aumenta. Direita, diminui, tá bom? Tenta fazer na sua casa, dá um pause, tenta fazer esse exercíciozinho aqui, que é pegar esse número e passar para a notação científica. Eu vou começar a resolver agora, tá? Então vamos lá. A vírgula já está ali evidente, eu vou ter que parar com a vírgula onde? Ó, para estar de acordo com as regrinhas da matemática, tem que estar entre 1 e 10. Então a minha vírgula tem que parar aqui, entre o 6 e o 5, para ficar 6,5, porque 6,5 está entre 1 e 10. Então acompanha, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu vou ter 6,5 vezes 10 elevado a... Eu andei 8 casas para a direita, então vai ser 10 na menos 8, tá? Se eu representasse como 65, seria 65 vezes 10 na menos 9. Se eu quisesse, 650 vezes 10 na menos 10, tá bom? Ou então, 0,65 vezes 10 na menos 7.
Beleza? Agora olha só, presta muita atenção no que eu tô falando para você nesse exato momento. Você que vai fazer, cara, qualquer prova, vestibular, Enem, principalmente discursiva. Antes da gente ir para o finalzinho dessa primeira etapa, deixa eu já te falar logo isso. Acontecem situações onde a matemática entra na sua cabeça assim, com a seguinte forma, ó, toda vez que você trabalhar com a mantissa tem que estar entre 1 e 10. Não pode estar maior do que 10 e nem menor do que 1, tá? Então, eu não posso colocar, Marcelo, eu não posso colocar 65 vezes 10 aqui, porque tá virando... Calma, preste atenção. Uma coisa é eu falar da resposta final. Uma coisa eu posso te falar. Se você vai fazer uma prova discursiva e você coloca na resposta final, lá para o corretor ver, 65 vezes 10 elevado à quinta, isso aí está errado, a resposta final. Por quê? A resposta final, a mantissa tem que estar entre 1 e 10, tá? Então pode ser de 1 até 9,999, beleza? Agora, nada te impede de, ao longo do cálculo, você colocar 65 vezes 10 elevado à quinta. E ao longo desse vídeo você vai falar, caraca, pior que o Marcelo está falando, isso aí é verdade. Às vezes você está trabalhando com um cálculo e garanto para vocês que ao longo do estudo de química vocês vão ver, vão falar, realmente o Marcelo estava falando o bagulho certo. Às vezes você está fazendo um cálculo que é mais vantajoso trabalhar com 650 vezes 10 a 4 do que 6,5 vezes 10 a sexta. Então existem situações que trabalhar assim é melhor para fazer os cálculos, para simplificar, do que trabalhar com 6,5 vezes 10 a sexta. Então, moral da história. Toma cuidado, porque às vezes você poderia andar com um cálculo mais rápido se você tivesse essas visualizações que eu estou mostrando para você. Por isso que essa aula que você está vendo é uma aula longa, não é uma aula de 3, 4 minutos, igual às vezes tem aí, que ajuda pra caramba, tem o seu valor, mas é porque justamente a galera que acompanha aqui as aulas do canal é a galera que, quer passar só para bagulho complicado, né? Então precisa estudar bem. Então toma cuidado com isso. Resposta final, a mantissa sempre entre 1 e 10, tá? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer só 2 exemplos ao contrário. Então eu quero pegar esse número e voltar para ele normal, sem notação científica, tá? Se você quiser ir na sua casa tentar fazer, dá o pause, porque o momento é agora, tá? Então, 9,5 vezes 10 elevado a 4, eu quero tirar ele da notação científica. O que eu posso fazer para tirar? Ó, a vírgula está aqui, eu posso andar para uma casa para a direita. Lembra que direita diminui? Então, vamos lá. Uma casa para a direita, eu tenho o quê? 9,5 vezes... 95 vezes 10 elevado ao cubo, tá? Então, 9,5 vezes 10 a 4, andei uma casa para a direita, 95 vezes 10 ao cubo. A vírgula está aqui escondida. Se eu andar mais uma casa, o que eu vou ter? 950 vezes 10 elevado ao quadrado. Direita diminui. Vamos lá. Ainda não tiramos aqui, a gente quer chegar em 10 elevado a zero, porque 10 elevado a zero é 1, então precisa representar isso. Então vamos lá. Se eu andar mais uma casa para a direita, o que eu vou ter? 9.500 vezes 10 elevado a 1. Se eu andar com mais uma vírgula, mais uma casa para a direita, eu vou ter o quê? 95000. Eu vou ter 95 mil. Vezes 10 elevado a zero, não preciso representar, tá? Ficou meio emboladinho, mas se você estiver prestando atenção, você está entendendo o que eu estou falando. Então, observem que é o seguinte, quando o expoente é positivo, você sabe que você tem um número muito grande. Então, anota essa dica no seu coração. Expoente positivo, você tem um número grande. Agora, o expoente negativo significa que você tem um valor muito pequeno, tá bom? Então você tem essa dinâmica que é legal que vocês saibam até mesmo para muitas vezes
interpretar questões, por exemplo, de pH, KPS, então é danado para a gente poder fazer esses tipos de análise. Então se liga só, quando você tem um número que o expoente é positivo e você quer tirar ele de notação científica, você anda para a direita. Por quê? Se você quer tirar a notação científica, você quer chegar com 10 elevado a zero, porque 10 elevado a zero é ele mesmo. Então você, quando é positivo, anda para a direita, porque para a direita diminui, tá? Agora, quando está negativo, para poder chegar a 10 elevado a zero, lembra que a esquerda aumenta? Então olha o que eu vou fazer aqui, ó. Vou pegar o 9,5 vezes 10 na menos 4 e vou andar uma casa para a esquerda. Então o que eu vou ter, ó? 0,95 vezes 10 na menos 3, ó. Esquerda aumenta. Andei uma casa, 0,95 vezes 10 na menos 3, ó. Menos 4 aumenta uma unidade, eu vou para menos 3. Vamos lá. Vou andar mais uma casa para a esquerda. O que eu vou ter, ó? 0,095 vezes 10 na menos 2. Então você está vendo que a partir do expoente menos 4, o que eu sei? Que eu deveria andar 4 casas para a esquerda. Ó, aqui eu ando 4 para a direita, aqui eu ando 4 para a esquerda e eu estou demonstrando o passo a passo para você poder entender isso. Então eu vou andando, ó. Andei mais uma casa, 0,0095 vezes 10 na menos 1. Andei mais uma, eu teria 0,00095, tá? Vezes 10 elevado a zero, que eu não preciso representar. Então, observe que eu andei, ó, no final de contas, a vírgula estava aqui, tá? Que eu tô colocando em amarelo, eu andei, ó, 1, 2, 3, 4. Beleza? Essa daqui seria a forma mais rápida, mas eu tô mostrando para vocês o passo a passo, porque nem todo mundo tem tanta facilidade com matemática, tá? Então, é isso, galera. Criançada, orientação. Dá um pause nesse vídeo, não continua assistindo, vai na lista de exercícios e tente fazer a questão de número 1 e a questão de número 2, tá? Confere o gabarito para ver se está certinho. Por quê? Agora a gente vai apagar o quadro para pular para a nossa próxima etapa. Agora nós vamos aprender como fazer operações ali envolvendo valores em notação científica. Lembrando que a adição e subtração, pelo menos eu nunca vejo caindo em química, então eu não vou explicar como que faz para você fazer soma ou subtração. A gente vai focar na multiplicação e divisão, que é o que a gente utiliza na química. Lembrando que essa aula ela é a notação científica voltada para a química, tá? Então a gente vai começar aqui trabalhando com a multiplicação. Como que a gente faz quando nós temos dois valores em notação científica? Como a gente faz para poder chegar na resposta? Então, a gente tem que, na multiplicação, a gente vai multiplicar as mantiças. Então, o que é o M1 e o M2? É a mantiça de cada valor, tá? Então, por exemplo, aqui a mantiça é 4 e aqui a mantiça é 2, tá? Observe que a gente está trabalhando com uma multiplicação. Então, a gente vai pegar e vai fazer multiplicação da primeira vezes a segunda mantiça. Então, 4 vezes 2 é igual a quanto? É igual a 8. Aí, o que a gente faz? A gente repete a base 10, 8 vezes 10, e o E1 é o expoente do primeiro número e o E2 é do segundo número, né? Então, a gente vai pegar e vai somar os expoentes. Então, é simples assim. Quanto que é 3 somado com 5? 3 mais 5 é igual a 8. Então, a gente vai ter 8 vezes 10 elevado a 8, tá? Só isso. Quando a gente vai fazer a multiplicação, a regra é multiplica as mantiças, repete a base 10 e soma o expoente, tá? Se você quiser, aí na sua casa, dá um pause e tenta resolver aqui, tá? Eu vou começar a resolver agora. Então, vamos lá. 1, 2, 3 e já. Quanto que é 3 vezes 4? 3 vezes 4 é 12. Anota. E agora a gente vai repetir a base 10, 12 vezes 10, e agora a gente vai somar os expoentes. Então, tome muito cuidado com os sinais.
Às vezes a gente erra por causa disso, tá? Todo mundo erra, inclusive eu, mas então tem que ter muita atenção para poder não fazer besteira. Então, quanto que é menos 5 somado com 12? A gente vai ter menos 5 mais 12, a gente vai ter 7, tá bom? Então a nossa resposta é 12 vezes 10 elevado a 7. Que isso, Marcelo? Mas você diz, calma, calma. A resposta dessa primeira etapa é 12 vezes 10 elevado a 7. Aí você vai lembrar que não pode ser os valores maiores do que 10 e tal. Então, o que você vai fazer aqui? Você vai pegar e vai andar com a vírgula uma casa para a esquerda. Por quê? Uma casa para a esquerda, você vai ter 1,2 vezes 10 elevado a esquerda aumenta, vogal com vogal. Então, 1,2 vezes 10 elevado a oitava, tá? Acabou. Aí chegamos na resposta. Orientação do professor. Quando você tiver um cálculo em que você está vendo que vai dar mais do que 10, anota. Depois que você chegou lá na resposta, aí você anda com a vírgula, tá? Toma cuidado para não fazer isso de cabeça, porque senão você pode se embolar. Então, perca 10 segundos anotando o negócio, mas não perca tudo que você está fazendo por causa de 10 segundos. Então anota, não confia na sua cabeça lá na hora da prova que você está nervoso, pode fazer besteira, tá? Então é isso. E na divisão, como é que a gente faz? A multiplicação é molezinha, né? A gente multiplica as mantiças e soma os expoentes. A divisão, como é uma operação matemática contrária da multiplicação, a gente vai fazer tudo ao contrário. Então, qual é o contrário da multiplicação? É a divisão. Então, ó, divisão, aqui, divisão. E qual é o contrário da soma? A subtração. Então, eu acabei de mostrar aqui para vocês que quando você vai fazer a divisão de valores em notação científica, você vai fazer tudo ao contrário que eu expliquei anteriormente. Ao invés de multiplicar, divide, ao invés de somar, subtrai. Então vamos fazer um primeiro exemplo que é, ó, quanto que é 8 vezes 10 elevado a 4 dividido por 2 vezes 10 na menos 5? Então vamos lá. Divisão das mantiças. 8 dividido por 2, a gente vai ter o quê? 4. Repete a base 10 e agora a gente vai subtrair os expoentes. Ó, tem sacanagem aqui, hein? Ó, não vai dar resposta igual um doido não, ó, preste atenção. Quanto que é 4 menos menos 5? Quanto que vai dar? Vai dar quanto? Vamos ver se você acerta. Então se liga, a resposta aqui vai ser o quê? 9. Por quê? Porque é 4 menos menos 5. Então aquele menos menos é a sacanagemzinha que você tem que tomar cuidado. Então, ó, toma cuidado para não errar o bagulho de bobeira, cara. Faz a parada no papelzinho bonitinho, ó, menos menos. Então o menos menos é algo que a gente vê a galera errando com uma certa frequência, digamos assim. Então toma cuidado para não errar aí, tá? Então a gente vai ter 4 menos menos 5 vai dar 9. Então 4 vezes 10 elevado a nona é a nossa resposta. Agora, quer fazer esse daqui? Tenta fazer aí na sua casa aí, porque eu vou começar a resolver agora, tá? Então vamos lá. 1, 2, 3 e já. 2,5 vezes 10 na menos 6 dividido por 5 vezes 10 ao cubo. Quanto que... Aí vamos começar, né? 2,5 dividido por 5 vai dar quanto? Aí você fica assim... Putz, desgraça! Ô, que desgraça! Porra, bota logo um bagulho aqui que fica ruim de calcular. Aí é que tá. Lembra das coisas que eu falei anteriormente para você? Que às vezes você mexer na mantiça, fugindo daquele bagulho de que tem que ser entre 1 e 10 e tal, isso daí é legal para ficar mais fácil o cálculo. Então olha o que eu vou fazer e claro, isso daqui, talvez você que está em casa está falando assim, ah Marcelo, mas eu não precisei fazer isso que você está falando não, porque eu consegui fazer aí sim, eu sei, se você tem facilidade com matemática, você talvez já até fez de cabeça, mas tem gente que não tem talvez essa facilidade, que é o meu caso, né? E aí quando vem os cálculos assim com vírgula, fica meio perdido. Então tira a vírgula, ó. Olha o que eu vou fazer para poder facilitar o cálculo. Eu vou pegar 2,5 vezes 10 na menos 6
e eu vou utilizar os conhecimentos para tirar essa desgraçada dessa vírgula aqui. Então olha o que eu vou ter, ó. Vou andar com a vírgula uma casa para a direita, e para a direita diminui. Então vou reescrever esse cálculo, ó. 25 vezes 10, ó, direita diminui, 10 na menos 7, dividido por 5 vezes 10 elevado ao cubo. Então vamos lá. 25 dividido por 5, tá vendo como é que ficou bem mais fácil aqui, ó? 25 dividido por 5, eu vou ter 5. Repete a base 10, e o que a gente vai fazer? Subtrair os expoentes. Então, menos 7, subtraindo de 3, então vai ser menos 7, menos 3, vai dar menos 10. Essa daqui seria a nossa resposta. Então se liga, esse lance que eu tinha mostrado para você lá naquela discussão, falando, ó, às vezes é legal você tá mexendo ali com a mantiça, não seguindo sempre ao pé da letra, tem que ser entre 1 e 10. Às vezes, ó, tá com um cálculo mais difícil, mais complicado, anda com a vírgula, andei com uma vírgula, uma casa para a direita, ficou 25. Então, cada situação vai dizer para você se é para andar com a vírgula para a esquerda, para a direita. O próprio cálculo vai te dar ali uma direção bacana, que foi esse caso aqui, que eu vi que 25 por 5 é mais fácil do que 2,5 dividido por 5. Se a pessoa não andasse com a vírgula, o que ela ia ter? 2,5 dividido por 5 ia dar o quê? 0,5, tá? Eu vou colocar aqui embaixo, toma cuidado para poder não se embolar, ó. 0,5, repete a base 10 e vai subtrair os expoentes. Então, menos 6 menos o 3 ia dar o quê? Ia dar menos 9. Como você tem aqui a resposta final, um valor menor do que 1, aqui você seria obrigado a andar uma casa para a direita, chegando a 5 vezes 10 na menos 10, tá bom? A última situação é quando você tem uma fração. Isso vai acontecer muito, principalmente na matéria de equilíbrio químico. Equilíbrio químico, assim, é a matéria que mais cai. Outras também acontecem isso. Mas o que eu gostaria que você soubesse? Que quando a gente tem uma fração, a linha de raciocínio é a mesma da divisão. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu ia ter que pegar 1,6 e dividir por 4. Não sei se você já está vendo que seria bacana andar com a vírgula uma casa para a direita, né? Chegando a 16 vezes 10 elevado à quinta. E dividir lá por 4 vezes 10 a menos 3. Quando você tem uma fração, a linha de raciocínio é a mesma. Na lista de exercícios, você vai ter justamente multiplicação, divisão e fração para você estar fazendo o cálculo, tá? Então vamos seguir o baile aqui, ó. Eu vou pegar esse 1,6 e eu vou passar para 16 vezes 10, ó, direita diminui, então 10 elevado à quinta, tá? A gente vai ter 16 dividido por 4 vezes 10 na menos 3, 16 com 4. Você vai dividir, vai dar o quê? 4, repete a base 10 e subtrai os expoentes. Então 5 menos menos 3 vai dar 3 positivo, então 5 mais 3 vai dar 8. Então 4 vezes 10 a 8 é a nossa resposta aqui, tá? Então, crianças, a gente acabou de fechar o tópico 3, que é de multiplicação, divisão e fração. Mostrei para vocês como é que funciona aqui o esquema. E agora, eu gostaria que você fosse lá na lista de exercícios e fizesse as questões 3 e 4. Depois que terminar, você volta aqui. Bom, galera, agora a gente vai para a nossa última etapa de aula e agora a gente vai trabalhar com potenciação e radiciação dentro desse tema. Então vamos imaginar que você está com uma situação que é 2 vezes 10 ao cubo elevado ao quadrado. Como é que você sai disso? Como é que você resolve esse problema? A primeira possibilidade, que é uma possibilidade que dá mais trabalho, principalmente quando você tem expoentes que são altos, é você pegar e fazer aquilo, tipo assim, destrinchar o negócio. Só para você entender o que eu estou falando. 2 vezes 10 ao cubo elevado ao quadrado é igual a 2 vezes 10 ao cubo multiplicando 2 vezes 10 ao cubo. Então, eu peguei isso daqui e abri, né, digamos assim. Então, você sabe como fazer isso que a gente aprendeu anteriormente. Que você vai pegar, vai multiplicar as mantiças, vai dar 4, e vai somar os expoentes, que é 6. Só que como que você faz isso sem ser dessa forma? Então, toda vez que você tiver um número em notação científica com um expoente, o que você vai fazer? Você vai pegar a mantiça, e então, nesse caso, se está elevado ao quadrado, você vai elevar ao quadrado. Então, quanto que é 2 elevado ao quadrado? Vai dar 4. E o que você vai fazer? Você vai pegar e vai multiplicar o expoente
pelo valor do expoente que está lá do lado de fora. Então, nesse caso, você teria o seguinte, ó, deixa eu só separar aqui, ó, você teria 2 ao quadrado multiplicando 10, aí você teria 3 vezes 2, sacou? Então, 2 ao quadrado vai dar 4, quanto que é 3 vezes 2? Meia dúzia. E aí você chega na resposta, tá? 4 vezes 10 elevado a 6. É tranquilo, tá? É bem fácil. Só que, como eu disse, nessa situação aqui, tá elevado ao 4. Então, ao invés de 4 vezes 10 menos 6, 4 vezes 10 menos 6, 4 vezes 10 menos 6, vezes 4 vezes 10 menos 6. Ao invés de você fazer isso, o que você vai fazer? Ó, 4 elevado à quarta. Então, o que a gente teria? Ó, 4 elevado à quarta, multiplicando 10 na menos 6, multiplicando 4. Então, o que a gente teria? 4 elevado a 4 vai dar quanto? 256. A gente teria 256 vezes 10 elevado a quanto? Então, menos 6 multiplicando 4 vai dar o quê? Menos 24. Então, a gente vai botar aqui menos 24. Então, ó, menos 6, menos 12, menos 18, menos 24. Só que a gente sabe que a mantiça aqui está bem maior do que 10, né? 256. Então, a gente tem que andar para a esquerda o quê? 1 e 2 casas. Então, a gente vai ter 2,56 vezes 10. Então, ó, a esquerda aumenta 2 casas. Então, a gente vai ter menos 22, tá? 2,56 vezes 10 elevado a menos 22. Tranquilo, né? Não é muito difícil. Então, é basicamente uma extensão do que a gente já está falando. Então, não se esqueça. Quando você tiver um número em notação científica, né? Com uma potência daquele número, o que você vai fazer? Você vai pegar a mantiça e vai elevar aquele número, e você vai pegar o expoente e vai multiplicar por aquele número, tá? Então, essa daqui que vem ser a dinâmica do trabalho. Aí, o que vai acontecer, galera? Quando você tem uma situação de ter uma raiz quadrada ou raiz cúbica, eu falo para vocês que o que mais aparece é raiz quadrada, tá? Por isso que eu só estou colocando um exemplo para a gente poder não perder muito tempo aqui. Quando você tem raiz quadrada, eu falo para vocês que na maioria das vezes, o que vai acontecer? Você vai ter que mexer com a mantiça. Cara, tem uma matéria chamada KPS. É o que mais aparece isso daqui, tá? Aí você vai ter que sempre mexer com a mantiça. Então, por exemplo, qual é a raiz quadrada de 2,5? Pô, é chato esse cálculo. Mas aí, se você andar com a vírgula uma casa para a direita, você vai ter o quê? Ó, você vai pegar isso daqui e vai reescrever para raiz quadrada de 25 vezes 10, ó. Para a direita diminui. Então, vai dar 10 na menos o quê? Menos 8. Então, ó, direita diminui. 25 vezes 10 na menos 8. Agora, como que você vai fazer para poder tirar isso daqui? Então, galera, a ideia aqui é ao contrário. Lembra que quando eu tenho a potenciação, eu pego a mantiça e elevo ao expoente? Na radiciação, você vai pegar a mantiça e vai tirar a raiz daquilo ali. Então aqui, tipo assim, raiz quadrada de 25. Se aqui fosse raiz cúbica, eu teria o quê? Raiz cúbica de 25. Então essa que é a dinâmica. A raiz quarta, eu ia tirar a raiz quarta de 25. Mas, cara, a nível de vestibular, cara, 99% são valores amigáveis, tá ligado? Aqueles valores que você não tem muita dificuldade de fazer ali raiz quadrada. Tipo, dificilmente vai aparecer algo assim. É para você tirar a raiz quadrada de, sei lá, 13,45, entendeu? Umas paradas assim não acontecem. Então, raiz quadrada de 25, a gente vai ter o quê? A gente vai ter 5, tá? E aí, a gente vai pegar e vai fazer o quê, ó? Lembra que aqui o expoente a gente multiplicava pela potência? Então, aqui, ó, 3 vezes 2, menos 6 vezes 4. Na radiciação, o que você vai fazer? Você vai fazer o contrário, ao invés de multiplicar, você divide. Então, se aqui é a raiz quadrada, eu vou pegar o expoente e vou dividir por 2. Se fosse raiz cúbica, eu ia dividir por 3.
Se fosse raiz quarta, eu ia dividir por 4, entendeu? E assim vai. É bem o contrário. Então, quanto que é menos 8 dividido por 2, já que é raiz quadrada? Então, a gente vai ter 5 vezes 10 elevado a menos 4. E aí, segue a dica de ouro do professor. Se você está tirando raiz quadrada e chegou numa resposta, e se você está trabalhando num contexto de prova que você está em dúvida, faz o caminho contrário. Pega esse número e eleva ao quadrado para ver se dá lá o valor que você partiu, beleza? Então, 5 vezes 10 a menos 4 vem ser a resposta. Tranquilo. Orientação. O recomendável é que você dê um pause no vídeo e tente fazer a questão de número 6. Depois que você terminar de fazer a questão de número 6, tem a questão de número 7, que é um desafio, que eu pego um pouquinho de tudo que a gente falou na nossa aula e coloco um desafio para você tentar resolver, que é uma situação que acontece numa matéria chamada cálculo do KC, da constante de concentração. Uma situação ali parecida. Tenta resolver e eu coloquei lá para vocês lá no gabarito a resposta, lá tudo bonitinho, beleza? Então, galera, essa foi a nossa aula sobre notação científica aplicado à química. Espero que essa aula possa ter sido proveitosa. Não deixe de comentar aí se você conseguiu entender a aula, pá, tudo bonitinho. Não esqueça de fazer os exercícios e, claro, se você gostou dessa aula, não deixe de compartilhar o meu trabalho com a galera para fazer com que mais pessoas possam ser beneficiadas com esse esforço. Eu vou ficando por aqui, um mega abraço e até a próxima!